Toda Páscoa é a mesma coisa. As pessoas trocam ovos de Páscoa. Aqueles que são mais tradicionais talvez escondam esses ovos e deixam as crianças procurarem chocolate, muitos gastos financeiros. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa dos judeus e a ressurreição de Jesus? É sobre isso que eu quero falar com você hoje nessa escola bíblica. Fique comigo e vamos aprender mais de Deus. Para a gente entender o propósito desse estudo de hoje, eu dividi ele em três partes principais. A primeira, nós vamos falar sobre a Páscoa pagã, depois sobre a Páscoa judaica e sobre a Páscoa cristã. A Páscoa pagã, ela surge há muitos e muitos anos atrás, com saxões ou anglo-saxões. Por isso que deu origem linguística ao inglês ou alemão, e esses pagãos adoravam a deus Ostara, essa que aparece aqui. Essa deusa Ostara, como você pode ver na figura, ela está segurando algumas lebres, que são o seu animal favorito. Ela sempre era celebrada na época do equinócio, ou seja, quando o dia estava igual à noite, a duração do dia igual à duração da noite. No hemisfério norte, marca a passagem do inverno para a primavera. Então, essa deusa representaria a deusa das flores, da primavera, da fertilidade. Ela gostava muito de crianças também. Por essa deusa estar cercada de crianças, certa vez uma ave pousa sobre a mão dela e quando ela pousa sobre a mão dela, ela transforma essa ave em lebre. Ou seja, aí vem o coelho. Daí, essa ave, as crianças perceberam que ela estava triste agora nessa nova condição de ser essa lebre, que era o animal que era da paixão lá da deusa, e pela tristeza dela pedem que Ostara transforme ela novamente em ave. Só que o que acontece? Quando a Ostara vai fazer isso, já estava acabando a primavera, então seu poder tinha ficado fraco. Então ela teve que esperar a próxima primavera para recuperar seus poderes de uma maneira mais forte no seu dia de celebração, ela conseguiu se transformar de volta em ave. E ela conseguiu. Daí essa ave ficou tão feliz que começou a botar vários ovos e presenteou a Ostara com esses ovos. Então tá aí a origem da questão da lebre, né, que depois para a gente ficou sendo coelho, e dos ovos, porque eram todos representatividade também de fertilidade. O coelho, quando acaba o inverno, é o primeiro animal a sair da sua hibernação, né, e já começa a copular. E o ovo, por representar, portanto, um símbolo de fertilidade, porque ele foi fertilizado, obviamente, antes, né? E isso gera vida. Então, como sai do inverno para a primavera, há uma ressurreição que é de flores, há uma ressurreição das árvores, o que ficou muito fácil de ligar no sincretismo que a Igreja Católica fez depois, porque ao invés de suprimir essas questões das religiões pagãs, eles acharam mais fácil adaptar essas festas sincretizando com o cristianismo. Então, por isso que o ovo vai trazer essa simbologia de ressurreição, a questão da primavera, e é por isso que até hoje foram sendo modificados, o chocolate entrou na história, os ovos coloridos entraram na história, e é interessante a gente pensar, como ela é uma deusa saxã, o nome dela era Ostera, Ostara, e em inglês, a Páscoa significa Easter, ou seja, uma adaptação desse nome. Por isso que essa é uma forma, então, pagã de fazer os ovos, a questão do coelho, e por aí vai aquelas canções que você sabe desde criança. Então, essa é a explicação da festa da Páscoa pagã, que foi sincretizada com a Páscoa cristã, e é por isso que há essa troca de ovos e tudo isso. Existe uma série no Amazon Prime Video que fala sobre a briga entre deuses antigos e deuses novos. É uma série interessante que faz uma relação disso. E lá os deuses vão se tornando mais fracos cada vez que eles perdem mais adoradores. E tem um episódio onde Ostara aparece. Então tá até um pouquinho aqui da cena para você ver ela. Nós vamos falar agora sobre a segunda Páscoa já na Bíblia, que é a Páscoa dos judeus. Uma Páscoa que é extremamente importante para o nosso entendimento, porque é sombra daquilo que nós vamos entender a partir de Jesus no Novo Testamento. Jesus, como um bom judeu, celebrava essa festa com seus amigos mais próximos, como ali seus discípulos, simbolizando a sua família naquele ministério que ele estava tendo.
Então é nessa Páscoa que ele celebra, por exemplo, a ceia, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como é que é essa Páscoa então judaica? O relato que nós temos está lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 5 em diante, diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombo, cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa celebrada ali por esses por esses judeus significa passar, no hebraico a palavra original, passar. Ou seja, eles iriam passar. O que iria passar ali? A 10ª praga era a praga da morte dos primogênitos. Dessa forma, o anjo da morte iria visitar os primogênitos dos animais, dos egípcios, e toda casa que não tivesse com a marca do cordeiro seria visitado pelo anjo da morte. Entretanto, os judeus pegariam ali o sangue desse cordeiro, como acabamos de ler, passaria nos umbrais da porta e ali o anjo da morte não entraria. Por isso, todos os primogênitos judeus seriam então preservados. Dessa forma, o anjo da morte passaria de reto pelas casas onde haveriam ali os primogênitos protegidos por Deus pelo sangue deste cordeiro. Entenda, portanto, que o que passa aí é esse anjo da morte e eles são então preservados. E essa foi a primeira Páscoa instituída aí por Moisés para eles. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que ela está muito ligada com a escravidão do povo do Egito. Na realidade, a libertação, porque essa foi a última praga. Quando eles então foram libertados do Egito, ano após ano eles passaram a celebrar essa festa da judaica para celebrar esse tempo deles aí de libertação da mão dos egípcios. Prestem atenção que aqui, além do cordeiro imolado, como a gente falou, tem outros dois elementos, os pães asmos e as ervas amargas. Os pães asmos queriam dizer que eram sem fermento, ou seja, não daria tempo nem deles crescerem, porque eles deveriam fazer aquilo rápido, como a gente leu aqui neste versículo. Eles deveriam correr com aquela situação. E quanto às ervas amargas, eles até hoje comem, celebram essa festa, e essas ervas amargas, elas poderiam então ali representar a tristeza da escravidão. Então, essa é a festa judaica da Páscoa, até hoje celebrada por eles, para relembrar a libertação do povo do Egito e a preservação dos primogênitos desse povo, passando o anjo pelas casas que estavam protegidas pelo sangue do cordeiro no umbral. O anjo da morte não entrava e não matou ali nenhum desses judeus que obedeceram essa ordem do Senhor através da vida de Moisés. Com essa Páscoa judaica em mente, agora nós podemos entender a Páscoa cristã. Jesus Cristo, como um bom judeu que era, estava celebrando a Páscoa judaica com os seus discípulos. Ali era como se fosse uma reunião familiar. Então ali ele diz que a partir de agora em diante vocês irão celebrar dessa forma a minha vida. Vocês vão comer do pão e beber do fruto da videira, do suco de uva do vinho. O que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava substituindo, portanto, a Páscoa judaica pela agora a ceia do Senhor. Significa, então, que nesse período, estava sendo período de Páscoa, logo ele seria ali levado para tribunal, seria ali condenado, humilhado, morto, sepultado, e ali no dia de Páscoa ele ressuscita. Então ele substitui isso. Mostra que nós não precisamos mais comer literalmente do cordeiro nem dos pães asmos, porque agora em diante nós celebraríamos
o corpo e o sangue de Cristo. Não apenas na Páscoa, mas todas as vezes que nos reunirmos, ou seja, todos os domingos. Então nós poderíamos celebrar essa vida de Jesus, a sua ressurreição. Então ele ensina agora uma nova questão. Mas então por que a Páscoa é importante para o cristianismo? Porque Jesus ressuscita então nesse domingo dessa festa especial dos judeus, que é a festa da Páscoa. Então, só que a gente não vai celebrar só na Páscoa a ceia, mas todas as vezes que nos reunirmos. Mas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7 em diante, a gente vê Paulo aprofundar essa questão desse assunto de aquilo que era sombra e que se tornou realidade. Olha só o que ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, Jesus agora é o próprio Cordeiro imolado. Não há necessidade de celebrar e comer daquele cordeiro do passado, porque aquilo era uma sombra que a luz do Evangelho e a verdade de Cristo veio dissipar, se tornando não apenas uma alegoria, mas uma realidade firme e verdadeira. Jesus agora era o Cordeiro. Ele é o Cordeiro imolado desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Cristo está sendo imolado neste exato momento, porque Deus é atemporal. Mas com essa verdade nós entendemos que assim como aqueles judeus que viram o anjo da morte passarem e não tocarem nos seus, da mesma forma aquele que é banhado pelo sangue do Cordeiro, ao recebê-lo pela fé, movido no Espírito Santo, essa pessoa agora ela está protegida da morte eterna, está guardada em Jesus. Tanto é que quando o Senhor nos vê, ele nos vê pelos olhos de Cristo. Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E é esse sangue que veio nos limpar, nos sarar, nos tornar mais alvos do que a neve. Então é isso que a Páscoa cristã traz. Foi exatamente nessa data que Jesus come com seus discípulos e ele ressuscita no domingo de Páscoa. E daí em diante nós agora entendemos que essa ceia do Senhor celebramos, essa memorial, essa memória, uma festa do pão e do suco, em glória ao Cordeiro que foi imolado, e ele nos protege da ira vindoura. É isso que nós devemos ser gratos. Então a Páscoa é uma ótima oportunidade para nós pregarmos sobre o Jesus ressuscitado.